Eu vou falar agora sobre tipos de dados de variáveis para você entender como funciona o CLP. Mas antes disso eu quero retomar um pouquinho lá atrás, quando nós aprendemos lá na escola os conjuntos numéricos. Ok? Por que é importante você entender isso? Porque tudo que nós falamos hoje se expressa entre conjuntos numéricos e também em escrita, né? Alfabeto, por exemplo, ok? Através de letras. E os conjuntos numéricos através de números. Ok? E essas informações são as informações que nós passamos para o CLP, e o CLP processa e manda para a gente. Então é dessa forma que nós interagimos com o CLP, com o computador, porque o CLP nada mais é que um computador industrial. Então, para você lembrar que lá na matemática nós vimos que existe alguns tipos de conjunto, como os conjuntos dos números naturais. Então os conjuntos dos números naturais são aqueles números que eram entre 0, pulava para 1, pulava para 2, 3, 4, 10, 20, 1000, infinito, ok? Então, ele partia do zero até o infinito, ok? Dentro dessa realidade, só existe esses números, do zero ao infinito positivo. Não existe nada negativo. Se você falar para alguém que mora, né, digamos assim, para esses números naturais, menos 1, ele vai falar que isso não existe, ok? Então, dentro dos conjuntos dos números naturais, ele vai de zero até o positivo infinito. Mas, para solucionarmos o problema dos números negativos, foi que surgiu os números inteiros. E os números inteiros vinham lá do menos infinito, ok? Até o mais infinito, pulando sempre de uma unidade, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Esses são os números inteiros. Ok? Eles abordam os números negativos e os números positivos. Beleza? Bom, mas sabemos hoje que entre o 0 e 1 há uma infinidade de números. Então, o 0.5, por exemplo, se você dizer 0.5 dentro desse universo, você não tem lacuna. Ok? Você não tem espaço, porque o espaço aqui é de 0 a 1, a 2, a 3. Ou seja, é um bem unidade, são números inteiros, não são números quebrados. Ok? Então, para isso, foi criado o conjunto dos números reais. E os números reais já abordam todos esses números. Eles abordam o número 0, 1, 2, 3 e infinito positivo. Ele aborda os números menos infinito, menos 2, menos 1, 0. Ele aborda também, porque ele está dentro do universo dos números reais. Mas também, principalmente, ele contém, né, os números decimais, por exemplo. Então, entre o 0 e 1 tem o 0.14, tem o 0.95, tem o 0.98, tem o 0.99995, ok? E ele é capaz de entender essa nomenclatura, ele é capaz de entender o significado desse valor, ok? Assim como o número 1.5, ou como o número menos 1.8, ou o número menos 0.14. Ok? Então, eu expliquei os números naturais, inteiros e reais justamente para você entender que são números, mas que são números de entendidos, de tamanhos diferentes. Ok? Então, foi criado um universo, depois foi criado um outro universo, né? São conjuntos, eu estou dizendo que é um universo, mas digamos que foi criado um conjunto, depois criado outro conjunto para poder entrar e ser compreendido valores maiores, né? E depois foi criado um conjunto muito maior ainda para poder ser compreendido os valores que estão menores, só que não eram vistos, ok? Justamente para você entender como funciona no CLP. Porque no CLP, você dizer para o CLP, eu quero o valor de 0.5, por exemplo, você pode estar verificando esse valor 0.5, mas o CLP está entendendo isso de outra forma, porque o CLP ele trabalha com os números digitais. Ok? Mesmo tendo a classificação entre digital e analógico que nós vimos nas aulas anteriores, o CLP trabalha com valores digitais. Ele faz toda a conversão analógica para digital e através do digital ele consegue computar todos esses dados. Ok? E ele trabalha com dados, ele trabalha com bits. Ok? São fragmentos, é a menor divisão. Ok? Se nós temos, por exemplo, componentes do átomo como sendo menores partículas que existem, no CLP tem os bits, que são as menores partículas que existem dentro do CLP, ok? Que varia de 0 a 1. E você, para poder começar a ter a interpretação do CLP de números maiores, que são vários conjuntos de bits, vai ter a word, por exemplo, vai ter o byte
que vai ter a word, que vai ter a double word, mas eu vou colocar isso na lousa para ficar mais fácil para você entender. Então, vamos na próxima aula que você vai entender agora como é feita essa divisão no CLP e como o CLP entende todos esses tipos de números, quais são os tipos de variáveis que o CLP entende, ok? Então, aqui nós vamos criar duas classificações. O tamanho dos dados, ok? Quais são os dados e os tamanhos dos dados e os tipos de dados. Por quê? O tamanho do dado vai ser relacionadamente direto, vai estar ligado diretamente à quantidade de dados que ele suporta. Ok? E o tipo vai dizer aquele tipo de dado que ele suporta. Ok? Esse dado aqui, ele suporta números reais? Não suporta números reais. Ele cabe um número inteiro de 0 a 127. Ok? Mas não suporta o número real. Bom, mas vamos para a próxima aula que eu vou te explicar certinho como isso funciona, beleza? Vamos lá. Agora eu vou falar para você sobre a capacidade dos dados. Nós estamos ainda no tipo de dados para você entender como funciona o CLP. Bom, nós destrinchamos na aula passada, falamos que existe os tipos de dados e também os tamanhos de dados. Ok? Então, eu enxergo o seguinte, eu enxergo a memória do CLP como se fosse um armário, tá? Uma cômoda, uma grande cômoda ali que você pode organizar os itens de acordo com as gavetas. E cada gaveta eu enxergo como um tipo de dado, ok? Na verdade, como um conjunto de dados, o tamanho de dados que vai definir o que nós vamos colocar dentro. Ok? Então, a menor gaveta desta cômoda do CLP seria a gaveta do bit. Ok? Por que o bit? O bit é a menor partícula do CLP. Se a gente conseguisse dividir a memória dele em partículas, falaremos que o bit seria a menor partícula. Ok? Porque não há nada menor que o bit. Por quê? O bit ele assume dois valores, ou 0 ou 1. Ok? O CLP vai trabalhar com bits, com a sequência de bits. Então, ele vai trabalhar ou com 0 ou com 1. E qual é o tipo de dado que nós podemos encaixar dentro do bit? Os dados, as variáveis do tipo bol. Tá? As variáveis do tipo booleana. Por que as variáveis do tipo booleana? As variáveis do tipo booleana, ou elas são sempre ligadas ou desligadas. Elas têm dois estados só. Estados bem definidos. 0 ou 1. Elas são variáveis do tipo booleana. Todas essas variáveis são digitais. Tá? Mas o tipo dessa variável, por exemplo, booleana, ela só pode assumir valor 0 ou valor 1. Então, ela entra, eu posso organizar simplesmente o bol dentro dessas gavetas, as menores gavetas que tem. Então, eu posso colocar uma variável do tipo bol em cada gaveta. Ok? Já, por exemplo, o tipo de dado byte, o byte ele comporta 8 bits. O byte é um conjunto de 8 bits. Então, eu poderia simplesmente utilizar 8 variáveis do tipo bol, encaixando dentro dessa gaveta um pouco maior. Está vendo? A gaveta um pouco maior é a gaveta do byte. Eu consigo colocar 8 variáveis booleanas nessa gaveta. Ok? Então, eu tenho 8 entradas. As entradas digitais, por exemplo, do CLP, são variáveis do tipo bol, são variáveis do tipo booleana, porque elas têm estado ligado ou estado desligados. Então, quando eu faço a declaração de uma variável do tipo entrada digital, eu estou dizendo para o CLP que eu estou declarando mais entradas digitais, eu estou declarando variáveis do tipo bol, booleanas. Então, elas estão aqui, ó, classificadas entre bits. Cada entrada digital ou cada saída digital do CLP é um bit, ok? Então, no meu CLP, que eu possuo 8 entradas e 8 saídas, eu possuo o quê? Eu possuo um byte. Um byte de entradas e um byte de saídas. Por quê? Eu tenho 8 bits. Cada entrada é um bit. Então, eu posso ler as entradas no formato de byte, que eu consigo ler todo o conjunto de entrada ao mesmo tempo, ou posso ler individualmente, no formato de bit. Ok? O bit eu vou ler ela do formato booleana. O byte eu estou lendo já, por exemplo, uma variável inteira. Então ela vai variar em um número finito, né? Por exemplo, de 1 a 127. Um exemplo. Ok? E para isso, para você saber, é só você simplesmente colocar 2, tá? Elevado a 8, por exemplo. 2 elevado a 8. Por que 8? Porque é 8 bits. Então 2, porque ele assume 2 estados. Então você coloca 2 elevado a 8, você vai conseguir saber, entender qual é o valor total que cabe, né, em decimais dentro dessa gaveta. Ok? Já eu tenho uma gaveta um pouco maior, que é a gaveta do tipo Word. A gaveta do tipo Word, ela comporta 2 bytes. Ela é formada por 16 bits. Ok? Então o seu range já é muito maior ainda. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano,
Isso aqui você não precisa decorar, você não precisa decorar o valor máximo que ela comporta, tá? Porque você vai pegar a calculadora, você já descobre. Você precisa entender o conceito dela. Então, eu não decorei, por exemplo, eu acredito que seja 165.535. O valor que ela comporta, de 0 a 65.355. Eu posso colocar, de repente, esse valor aqui dentro, ok? Já uma double word, ela é composta por duas words. Então, o valor total de bits são 32. Se eu pegar cada bits aqui, eu consigo colocar 32 bitzinhos aqui dentro. Então, eu posso enxergar bit por bit, ok? Eu vou ter que decompor esse registrador. Mas eu posso colocar valores grandes aqui. Então, eu coloco valores na ordem de milhões, por exemplo. Tá? Assim como essa double word, ela suporta ler valores muito pequenos, do tipo real. Ok? Então nós vamos ver o tipo da variável. Nós vimos aqui o tamanho das variáveis. O tamanho pode ser em bit, que é a menor partícula, ou pode ser em byte, que é o composto de 8 bits, ou pode ser em word, que é composto de 2 bytes, 16 bits, ou pode ser em double word, que é composto por 32 bits. Ok? Agora são variáveis. Então, por exemplo, eu tenho minhas gavetas. Eu tenho a gaveta da double word. Eu tenho a gaveta da word. E eu tenho a gaveta aqui, ó. Eu tenho a gaveta, por exemplo, do byte. Tem a gaveta do byte. E a gaveta do bit. Ok? Então, agora eu consigo colocar o tipo de variável dentro em cada gaveta. Então, por exemplo, eu tenho um tipo variável do tipo entrada digital, tipo ball. Ok? No tipo ball, eu vou colocar onde? Vou abrir uma gaveta desse tamanho aqui da Word e colocar somente ela? Não, é um desperdício de espaço. Eu estou desperdiçando um espaço muito grande aqui. Ok? Eu vou abrir uma gaveta menor que eu tenho e colocar essa variável do tipo ball. Ok? Agora, se eu tenho uma variável do tipo inteira, por exemplo, uma variável do tipo inteira, que ela vai variar de 100 até 127, por exemplo, eu vou abrir a gaveta maior para colocar ela? Não, eu vou abrir a gaveta que eu consigo colocar ela completamente, otimizar totalmente o espaço. É assim que você utiliza os espaços da memória do CLP. Por quê? Você começa otimizando, porque você dá range para o espaço vazio, ok? Justamente na hora de fazer a varredura de processamento do CLP, ele vai querer otimizar. Então, para ele é mais fácil abrir essa gaveta e verificar se só tem coisa aqui, ou se depois só tem coisa aqui, 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 do que entrar e tentar ler tudo isso e enxergar um monte de 0, 0, 0, para depois enxergar isso aqui de valor numérico. Ok? Então, essa aqui é justamente para você entender, para você poder também otimizar os seus sistemas e utilizar a variável correta. Nós vamos fazer a terceira aula dessas variáveis aqui, justamente para você entender quais são os tipos de dados que existem. Tá? Eu falei aqui do tipo bool, do tipo inteiro, do tipo real, mas eu quero escrever aqui para você entender um pouco melhor. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então, a variável do tipo ball, que ela é um bit, na verdade, ela assume dois estados, false ou true, ok? Verdadeiro ou falso. O byte ele pode assumir, quando considerado os números naturais, por exemplo, de 0 até 255. O word, por exemplo, quando considerado números naturais também, vai de 0 até 65.535. Okay? Isso aqui lembrando que é só o tamanho dos dados. Nós vamos falar do tipo de dados ainda. E a double word, ela vai de 0 até 4.294.967.295 número. Ok? Então, a double word, por exemplo, ela cabe muito número. Muito número. Você pode colocar um valor muito grande. É por isso que é necessário você conhecer a capacidade dos dados, tá? Você entender a capacidade dos dados justamente para você saber se você vai utilizar essa gaveta, ou essa gaveta, ou esta gaveta, para você otimizar o seu sistema. Bom, e por fim, existem os tipos de variáveis, tá? Aquilo que a gente falou desde a primeira aula dos tipos de variáveis, quando a gente falando dos tipos de dados, na verdade, nós vamos chegar agora nos tipos de variáveis, que são os tipos do tipo ball, por exemplo, que existe dois estados, ou verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, 0 ou 1.
Ok? Variáveis do tipo inteiro. As variáveis do tipo inteiro, ela vai depender muito. Você pode utilizar algumas subvariáveis desta, justamente pelo tamanho do dado que você pretende utilizar. Tá? Se for, por exemplo, um valor numérico que vai variar entre 0 até 255, você vai utilizar o sint, por exemplo. O sint, que vai variar de 0 até 265. Se for variável, se for um tipo de dado que vai variar de menos 128 até mais 127, você vai utilizar a variável do tipo sint. Se for uma variável de 0, se for uma variável do tipo inteira, tá? De 0 até 65.535, você vai usar o int. Ou se for uma variável que vai lá desde os números negativos 32.768 até 32.767 positivo, você vai utilizar a variável do tipo int. Ok? Tem a variável do tipo real, ou chamada também de variável do tipo float. A real, ela abrange os números de ponto flutuante, os números decimais. Então, ela vai conseguir atingir variáveis, tipos de dados, que contém uma casa decimal até 6 casas decimais. Ok? Então, o valor dela pode ser um valor muito grande, mas a forma que ela distribui esses dados dentro de uma double word, por exemplo, já é diferente da forma que uma variável tipo int organiza os dados. Ok? Então, se você for utilizar dados do tipo real, né, dado decimal, valores que têm casas decimais, é necessário que você utilize variáveis do tipo real ou float. Isso vai depender da forma que tiver no CLP, da forma que você consegue declarar essas variáveis dentro do seu CLP. Tem variável do tipo time, por exemplo. Essa variável ela vai estar em dia, hora, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundos, também pode estar dentro o mês, o ano, ok? Então, essa também é um outro tipo de variável, beleza? Bom, esses são os tipos de variáveis e é necessário você declarar essas variáveis dentro do seu CLP, tá? Você pode declarar dentro da tela de tags, porque também são chamadas de tags no CLP, ou você pode declarar dentro da parte de declaração de variáveis, que dá no mesmo, tá? Isso vai depender muito da nomenclatura do CLP. Nós vamos fazer alguns exemplos práticos disso em algumas plataformas diferentes. Vimos lá na plataforma da Click, do Click 02 da VEG, como seria feito, né? Simplesmente a gente pega uma variável do tipo bit, né? A gente dá uma nomenclatura, que é um relé interno, por exemplo, fala que ela é um tipo bol, e a gente define o nome dela. Por que definir o nome? Porque é muito mais fácil você chamar a variável pelo nome do que você chamar pelo endereço dela. A variável pelo nome você pode colocar simplesmente relé 1, relé interno 1, do que você chamar pelo endereço dela, M1.0. Ok? Então fica muito mais fácil. Quando você tem um programa pequeno, ok, você consegue até saber qual variável, qual nome está associado ao endereço. Mas quando você tem um programa muito grande, fica muito mais difícil você tentar essa associação. E por isso se torna muito mais fácil você associar um nome neste endereço dessa variável. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, coloca sua dúvida aqui, tá? Que a gente vai realmente esclarecer isso para você, para que tudo fique entendido da melhor forma possível. Beleza?